Bem-vindos ao canal 5 Curiosidades. Hoje vamos falar de um assunto que mistura mistério, história e até um pouco de medo: vampiros reais. Isso mesmo, aqui no Brasil a gente costuma pensar em vampiros como aqueles personagens de filme com capa, presas e rosto pálido, que dormem em caixões e saem à noite para beber sangue. Mas será que isso é só ficção? No vídeo de hoje vamos contar 5 casos reais de vampiros e as histórias assustadoras por trás deles. Então, apague as luzes, se ajeite na cadeira e vem com a gente. Primeiro caso, Peter Blagojevich. Essa é uma das primeiras histórias de vampirismo documentadas e acredita-se que ela ajudou a criar a imagem do vampiro que conhecemos hoje. Peter Blagojevich era um camponês comum que vivia numa vila chamada Kisilova, na Sérvia. Ele morreu em 1725, mas, logo depois de ser enterrado, coisas estranhas começaram a acontecer. 9 pessoas da vila morreram de repente em apenas 8 dias. E o mais assustador, todas elas disseram, antes de morrer, que Peter tinha aparecido na noite anterior. A esposa de Peter também contou que ele voltou do túmulo e foi até a casa deles pedir comida para o filho. Quando o filho recusou, Peter o atacou, matou e bebeu seu sangue. Os moradores da vila ficaram tão apavorados que decidiram desenterrar o corpo de Peter para ver se ele era um vampiro. Segundo as crenças locais, vampiros tinham cabelo e unhas que continuavam crescendo e o corpo não apodrecia. Quando abriram o túmulo, o que encontraram confirmou os medos deles. Em vez de um cadáver pálido e em decomposição, Peter parecia vivo, com a pele brilhante, cabelo e unhas crescidos, e até sangue escorrendo pelos cantos da boca. Isso foi o suficiente para convencer todo mundo de que ele era um vampiro. Então eles cravaram uma estaca de madeira no coração dele. Quando fizeram isso, sangue fresco jorrou pelos ouvidos e pela boca do corpo. Desesperados, os moradores tiraram o corpo do túmulo e o queimaram. Essa história se espalhou e ajudou a criar a febre de vampiros na Europa no século XVIII. Gostou dessa história? Então não esquece de se inscrever no canal 5 Curiosidades e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos para o próximo caso. Segundo caso, o vampiro do Atlas. No dia 4 de maio de 1932, a polícia de Estocolmo, na Suécia, encontrou o corpo de uma mulher chamada Lili Lindström, de 32 anos, no apartamento dela, numa área chamada Atlas. Lili tinha morrido por causa de um golpe forte na cabeça, mas o que chocou foi que ela tinha marcas de mordidas no pescoço e em outras partes do corpo. Perto do corpo, havia uma concha de molho manchada de sangue. Os detetives que chegaram ao local suspeitaram que o assassino tinha bebido o sangue de Lili depois de matá-la. Isso porque, apesar da violência do ataque, quase não havia sangue no corpo ou ao redor. Eles acreditavam que a concha foi usada para coletar e beber o sangue. Quando os jornais suecos publicaram a história, chamaram o criminoso de vampiro do Atlas. Além de ter o sangue drenado, o corpo de Lili estava nu, de bruços na cama, e havia sinais de que o assassino teve atividade sexual com ela. Curiosamente, as roupas dela estavam dobradas direitinho numa cadeira ao lado. A polícia calculou que Lili já estava morta há alguns dias quando foi encontrada. Eles interrogaram 9 suspeitos, todos clientes dela, mas ninguém foi acusado, e o caso continua sem solução até hoje. Quem quiser saber mais pode visitar o Museu da Polícia Sueca, em Estocolmo, onde todas as evidências do caso estão guardadas. Terceiro caso, Fritz Haarmann. Fritz Haarmann é um dos assassinos vampiros mais famosos da história. Entre 1918 e 1924, ele matou pelo menos 24 garotos e jovens em Hannover, na Alemanha. Ele era conhecido como o Vampiro de Hannover, o Açougueiro de Hannover e o Homem-Lobo. A vida de crimes de Fritz começou cedo. Aos 16 anos, ele foi preso por molestar meninos mais novos e foi internado numa instituição psiquiátrica, mas fugiu depois de 7 meses e foi para Zurique, na Suíça. Depois de um tempo voltou para Hannover. Teve uma filha com uma mulher chamada Erna, mas a relação acabou. Ele entrou e saiu de empregos e da prisão, era um pequeno criminoso conhecido e também informante da polícia. O terror começou em 1918, quando Fritz começou a atrair garotos e jovens para sua casa, prometendo trabalho. Lá, ele dava álcool para eles, os violentava e depois os matava mordendo o pomo de Adão,
o que muitas vezes fazia as vítimas morrerem sufocadas. Em alguns casos, ele mordia tão forte que atravessava a garganta e bebia o sangue. Ele chamava isso de mordida do amor. Depois de mortos, os corpos eram desmembrados, um processo que podia levar 2 dias, e os pedaços eram jogados em rios e campos. Quando centenas de ossos foram encontrados no rio Lane, a polícia começou a suspeitar de Fritz. Eles revistaram a casa dele, encontraram objetos das vítimas e ele confessou os crimes. Havia rumores de que Fritz vendia a carne das vítimas no mercado negro como se fosse carne de porco ou cavalo. Embora nunca tenham encontrado provas, isso era provável, já que ele negociava carne sem osso no mercado. Fritz disse que matou entre 50 e 70 pessoas, mas foi condenado por 24 assassinatos. Ele foi executado por decapitação 18 dias depois do julgamento. Depois da morte, partes do cérebro dele foram estudadas e encontraram traços de meningite. O cérebro foi preservado em formol numa escola de medicina até 2014, quando foi cremado. Quarto caso, vampira na Austrália. Tracy Wigginton, conhecida como a assassina vampira lésbica, nasceu na Austrália em 1965. Desde pequena, ela sentia vontade de beber sangue, primeiro de animais, mas depois de humanos. Sua namorada, Lisa Ptaschinski, deixava Tracy beber seu sangue cortando o pulso, mas Tracy queria mais. Ela queria provar o sangue de um homem. Na noite de 20 de outubro de 1989, Tracy, Lisa e 2 amigas, Kim e outra Tracy, planejaram um crime. A vítima foi Edward Baldock, um pai de 4 filhos de 47 anos, que voltava para casa depois de beber com amigos. As mulheres o convenceram a entrar no carro delas com promessas de favores sexuais. Elas o levaram para um parque perto do rio Brisbane, onde Tracy o esfaqueou 27 vezes, quase decapitando-o, bebeu seu sangue e deixou o corpo lá. A polícia encontrou Tracy facilmente porque ela deixou seu cartão de banco no sapato da vítima. Durante o interrogatório, ela disse que não sentiu nada ao esfaquear Edward e que ficou fumando um cigarro enquanto o via morrer. Tracy se declarou culpada, então o caso não foi a julgamento e poucos detalhes foram divulgados. Foram as cúmplices que contaram que o motivo do crime era a obsessão de Tracy por sangue humano. Em 1991, Tracy foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 13 anos. Lisa também foi condenada por assassinato. Das outras 2, uma pegou pena por homicídio culposo e a outra foi absolvida. Depois de 4 tentativas de liberdade condicional, Tracy foi solta em 2012 e hoje vive livre. Quinto caso, Myrticus. Esse caso não é exatamente assustador, mas é muito interessante e atual. Myrticus é um vampiro moderno que bebe sangue humano uma vez por semana. Ele é um homem comum, casado, tem um cachorro, viaja o mundo, lê e escreve poesia, mas se considera um vampiro de verdade. Em 1997, ele saiu do caixão, como ele diz, e anunciou publicamente que é vampiro, ou seja, alguém que bebe sangue humano ou doa o próprio sangue para outros. Myrticus não é um monstro com presas que ataca pessoas à noite. Ele diz que precisa de sangue humano para compensar uma falta de energia no corpo, o que o ajuda a se sentir mais forte e saudável. Desde criança ele sentia uma fome de energia que comida e sono não resolviam, mas o sangue sim. Na década de 1990, com a internet, ele descobriu que havia outras pessoas como ele. Então, ajudou a criar a Aliança de Vampiros de Atlanta, uma organização que une e apoia vampiros reais pelo mundo. Myrticus começou a beber sangue humano na faixa dos 25 anos, usando uma lanceta para fazer um corte pequeno na pele de um parceiro que concordava. A primeira vez mudou a vida dele, e desde então ele faz isso regularmente. Ele diz que depois que começou a consumir sangue, parou de ter asma, que o acompanhava desde criança, e também não sofre mais com infecções causadas por problemas de imunidade. Estudos mostram que vampiros modernos como Myrticus não bebem sangue para parecerem legais, mas porque acreditam que isso é necessário para a saúde. Sem sangue, eles sentem sintomas como dor de cabeça, cansaço, dores e até depressão. Embora alguns vampiros mordam para conseguir sangue, a maioria, como Myrticus, usa uma lanceta para fazer um corte pequeno, geralmente nas costas do doador, e só pega sangue de pessoas que aceitam doar, como amigos próximos, familiares ou parceiros.
Eles tomam cuidado para fazer tudo de forma segura e limpa. E aí, o que achou dessas histórias? Se você é um vampiro da vida real e quer compartilhar sua experiência, deixa um comentário. Obrigado por assistir ao canal 5 Curiosidades. Se gostou, considere se inscrever e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Até a próxima.